Senhores passageiros da jornada rumo ao R1, estamos chegando ao nosso destino, em Minas Gerais. Para o pouso mais agradável possível, afivelem os cintos e ajustem os fones de ouvido. Bem-vindos ao podcast Projeto R1. Salve, salve, meus queridos, tudo certo com vocês? De novo aqui com a minha querida co-host Amandinha, para conversar no nosso podcast Projeto R1. Aquele que faz o quê, Amandinha? Te ensina a estudar do jeito certo. Pega essa sincronia. E hoje a gente vai sobrevoar um estado que eu gosto demais. Não tem nenhum mineiro que seja chato. Eu não conheço mesmo. Eu não conheço. O pessoal lá, bom de pão de queijo, bom de café e também é bom de papo. Então, boa tarde, Yara. Se apresente, dá um alô pro pessoal aí. Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao nosso papo. Boa tarde a todos vocês, muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui. E Minas Gerais é o melhor estado do mundo mesmo, gente, vem pra cá que é bom demais. Yara, e para começar o nosso papo, eu queria fazer assim um raio-x da sua formação. Conta um pouquinho pra gente sobre você, onde você se formou, onde você está fazendo residência agora, vai lá. Então, meu nome é Yara, eu sou criadora de conteúdo digital também no Instagram, através do Médici Sem Censura. Eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Valadares, no ano passado, e hoje eu sou residente de cirurgia geral no Hospital Odilon Berens, aqui em BH. Yara, conta um pouquinho aí do Médici Sem Censura pra gente, que agora eu fiquei curiosa. O famoso jabá. Que bom, O Médici Sem Censura é uma página que eu criei quando eu estava entrando no internato. A ideia é o seguinte, essa fase de início do internato é uma fase de muita dúvida, ansiedade, medo, insegurança, para todos nós, né? Assim, eu vi que isso era uma percepção comum minha e dos meus colegas, e que existiam formas da gente tornar essa fase mais leve, tornar os estudos mais leves, e foi assim que eu comecei a criar lá, demonstrar meus métodos de estudo, de organização, de disciplina. A página foi começando em segredo, quietinha, e quando eu vi já estava super crescendo, um monte de gente acompanhando, foi me acompanhando por toda a jornada de estudos até a residência, e hoje acompanha a minha rotina também de residente de cirurgia. Que legal! E conta pra gente como é que foi esse dilema aí, né, nessa época do internato. Eu passei faz um tempo já, no caso. Peraí, quanto tempo, Amandinha? Já visto que você está no R4? Não vou entregar essa questão. Exatamente. Mas já faz um tempinho, mas eu lembro que realmente tinha essa dualidade, né? De eu vou estudar pra prova de residência ou eu vou estudar pra minha formação como médico. Como foi pra você, assim, essa questão e como você se preparou pra esse momento? Esse é o dilema de todo mundo, porque a gente entra no internato e ao mesmo tempo que a gente começa uma realidade completamente diferente, que é a nossa realidade médica, a gente está ali na cara do gol, atendendo o paciente, resolvendo o problema o tempo inteiro e tendo uma grande responsabilidade, existe o peso do estudo para residência, que é muito forte e muito reforçado pelos colegas, pelos cursinhos, então é algo que é um momento de muitas dúvidas, mas é um momento que basicamente requer muita organização, e eu bati muito nessa tecla. Estudar para residência é super importante, é a fase que a gente está para isso mesmo, mas também é a fase em que a gente está se tornando médico, e são essas experiências do internato, os pacientes que a gente atende ali, tudo que a gente tira dessa fase que vão construir a nossa formação. Então, se organizar para conseguir conciliar as duas coisas é o grande desafio, mas não é tão difícil assim se a gente tiver um pouquinho de foco, de disciplina e de organização mesmo. O que você tem mesmo que você falou? A bolinha, né? Você também tem o toque da bolinha? Aquela bolinha que você vai colocando e vai preenchendo? Metadinha se você já fez uma parte, preenche tudo se você já... Você faz a regra da bolinha ou não? Fala que não. Regra da bolinha não, eu gosto de checklist, gente. É tipo não deixa de ser, que a bolinha, eu vou te ensinar, ó, então pega essa dica. A bolinha é um checklist diferente, por quê? Você escreve tudo que você tem pra fazer, tipo um to-do list, sabe? Aí você coloca com bolinhas. E se você preenche meia bolinha, é que você já começou, você já iniciou a tarefa, você já fez uma parte. Bolinha inteira é que você finalizou. É tipo um checklist mais personalizado, entendeu? Gostei. Porque o checklist tradicional ele não tem a opção do meio, né? Eu acho que o meio pode dar um gás. Exatamente, menina, exatamente. Gostei da bolinha. Isso, você precisa ter pelo menos 18 cores de caneta, né? E um ascendente em virgem. E um ascendente, o tal do ascendente em virgem. Yara, você comentou duas coisas que eu fiquei bem curioso. A primeira delas foi, você falou que os colegas te lembram da necessidade de estudar, né? Eu tinha um colega que eu queria que ele pegasse fogo, às vezes. Porque ele é chato demais. Não, você tá fazendo uma sutura, ele aí, já leu aquele capítulo de neurotoxoplasmose? Isso é irritante demais. Eu falei, já li, quase xinguei, enfim. Mas, e você comentou também sobre a escolha, sobre conciliar as duas coisas. Começando, então, o bate-papo da sua preparação, como que foi a escolha para a cirurgia? A gente entrevistou aqui já
algumas mulheres. E a história cirurgias. é sempre muito interessante. Eu quero ouvir a sua. Não foi uma escolha fácil, não foi uma escolha imediata, não foi uma escolha também que nasceu comigo. Então, assim, na verdade, nasceu comigo ser médica. Mas eu era aquela aluna que todo estágio que eu passava, eu amava. Então, eu passei na pediatria, eu adorava, eu passei na GO, eu gostava. Quando eu estudava no ciclo clínico, eu quis fazer neuro, eu quis fazer gastro, eu quis fazer anestésio. Tudo que eu estudava e eu aprendia, eu gostava. E cirurgia não tinha essa paixão toda, não. Mas em determinado momento da minha formação, eu estava no 6º período, bem na metade, né, do curso, eu entrei para a Liga de Cirurgia lá da faculdade. Legal. Porque eu queria justamente me aprofundar um pouquinho mais num assunto que não era tão batido lá na minha formação. Então eu queria aprender um pouco mais, eu sabia que tinha uma oportunidade de estágio extracurricular. E aí eu queria fazer suturas, acompanhar cirurgias, enfim, por mera curiosidade. E eu, de repente, me vi muito imersa nesse mundo. Então, me vi fazendo estágio, assim, final de semana, feriado. Eu viajava para fazer hora extra, eu adorava entrar no box cirúrgico. Me vi super empenhada em fazer trabalho, ir para congresso. Fui para São Paulo para congresso de cirurgia. Virei presidente da liga, organizei evento, trouxe palestrante de fora. Então, assim, de repente, eu olhei, gente, toda a minha trajetória faz sentido nisso aqui. E é onde eu gosto de estar, é o que me realiza, é o que eu gosto de estudar. Então, acho que não tem mais para onde correr. Foi um pouco isso, assim, essa descoberta. E uma vez que você decidiu cirurgia, você falou que foi mais ou menos no meio da faculdade que você já começou a se apaixonar. Então, quando você chegou para prestar as provas de residência, você já sabia que era cirurgia? Mais ou menos. Porque, na verdade, quando chegou nessa reta final, eu passei por aquele período da pandemia que minha faculdade parou. Ficou quase um ano, assim, afastada das atividades mesmo. Eu formei com 8 meses de atraso. E aí, nesse momento que eu saí das práticas e estava só estudando em casa, sabe quando você esquece um pouco de uma paixão que você tinha? Assim, você para de ver, você esquece como é que é. Ainda mais cirurgia, né? História. Nossa, Você para de seguir no Instagram pra você não acompanhar, sabe? Foi um pouco isso, assim, eu parei de estar ali, e aí eu esqueci um pouco qual era esse feeling, e comecei a pensar, nossa, mas cirurgia, cara, residência super puxada, meio super machista, quero ser mãe, quero ter uma qualidade de vida legal, quero ser feliz durante a minha formação. Será que cirurgia geral vai me proporcionar tudo isso? Não, vou flertar aqui com outras áreas clínicas cirúrgicas. Foi a época que eu flertei um pouco com oftalmo. Cheguei a prestar a prova para oftalmo e tive nota para passar, só que não formei a tempo. Por causa da pandemia, a gente tive que ficar ali mais 8 meses na faculdade. É que oftalmo a nota é baixinha, né? É tranquilo. É uma nota bem baixa, qualquer um passa. Pois é, não foi tão fácil. Mas aí quando voltou, nesse período, né? Aí depois voltou às práticas, eu voltei no estágio de cirurgia. Aí eu já voltei assim, meu Deus, eu adoro isso, realmente, isso é muito legal. Nossa, eu sou muito dinâmica, eu gosto muito de coisas assim, de coisas rápidas, de coisas diversas, e o mundo da cirurgia é muito isso. E aí eu fui ter um papo com um professor, que era cirurgião, ele fez trauma na Unicamp. E eu sentei assim, ele era uma super referência pra mim, e eu lembro direitinho desse dia que E nessa época, gente, o reforço negativo pra fazer cirurgia era enorme. Isso que eu ia perguntar. E é pra muita gente, eu percebo assim, todo mundo bate nessa tecla. Faço não, você não vai ter qualidade de vida, né, é o termo que sempre usam. Você não vai ter qualidade de vida, você quer ser mãe, enfim, era essa tecla batida. E isso vai mexendo com a gente com o tempo. Até o dia que eu procurei esse professor, que era uma super referência pra mim, e eu falei, olha só, eu gosto muito disso, mas eu tô muito na dúvida, porque todo mundo fala isso e eu não tenho certeza. E aí ele sentou comigo, eu lembro direitinho dessa cena, no repouso médico do hospital, e falou, Yara, você vai fazer a vida que você quiser fazer, você vai ter a qualidade de vida que você quiser ter, desde que você faça algo com que você se identifique. Então, para mim, faz todo sentido na sua trajetória, foi isso que você construiu, eu vejo que é isso que faz sentido para você, e dentro da cirurgia você tem milhares de tipos de oportunidades, de escolhas, então você não precisa ser cirurgião do trauma como eu. Você pode ser 1 milhão de coisas e criar a rotina que você quiser, construir a vida que você quiser, não... E ele falou, não fique escutando pessoas que não têm sentido na sua trajetória, que não fizeram o que você quer fazer, que não conhecem que nem a sua história. Isso, né? Muita gente, às vezes o cara é clínico, ou o cara é GO, o cara é anestésico, e fala, não, mas cirurgião não tem vida, você não sabe. É verdade. Então, exatamente. Muita gente famosa... de fora. Palavra com C, de regra, né? O cara fica jogando regra o tempo todo sem saber o que se passa.
eu não posso falar essas palavras aqui. Essas palavras chulas eu já fui corrigido em um episódio prévio. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu vivo muito na GO também, e eu acho legal a gente falar pra quem tá ouvindo e pra quem tá assistindo a gente, porque muitas vezes cria-se esse mito, né, em volta de algumas especialidades. Acontece isso com GO. Louco. Porque o pessoal acha que... O GO falam muito. Falam muito que GO também. Assim. Então o pessoal fala, o GO não tem vida, não tem rotina, não consegue se organizar. E aí me perguntam, poxa, Amandinha, como é a rotina do GO? Eu acho que não existe a rotina do GO, do cirurgião. É a rotina que você escolhe. Existe a sua, né? Então você começa a colocar suas prioridades. Como pra você, achei super legal que você levou em consideração a questão da qualidade de vida, da maternidade, que é uma coisa que muita gente não pensa. A questão de como eu vou me sentir durante a formação. Então, isso são coisas importantes pra gente levar em consideração, que muitas vezes a gente deixa pra lá, né? Só pensar, eu gosto dessa matéria ou eu não gosto. Exato. E eu acho que é super importante ter toda essa racionalidade, mas ao mesmo tempo, quando eu tava dentro do estágio de cirurgia, assim, eu chegava em casa de um dia super exaustivo, assim como eu chego hoje da residência, de um dia super exaustivo, mas felicíssima, super realizada, assim, eu me identifico com aquilo, eu me enxergo ali, então não dá pra falar que é leve, não é mesmo, mas quando é uma coisa que você realmente gosta, que você realmente se identifica, é onde você escolheu estar, aquilo te realiza de uma forma que mesmo cansado, mesmo difícil, é algo que te traz prazer, que te traz realização, então que te motiva a estar ali e continuar. Pra mim faz todo sentido. E no assim, fim vale a pena, né? Vale muito a pena. Fazer o que gosta, gente, é bom demais da conta. Olha a importância do que ela falou de ter um mentor, né? Esse cirurgião... Fala o nome dele aí, dá uma moral pra ele. Como que é o nome do professor aí? Dr. Romeu Lage, cirurgião do trauma pela Unicamp. Você acha que um cara que chama Romeu é pouca coisa, cara? Maravilha, eu acredito. Foi um super mentor mesmo. Isso é espetacular, muita gente acha que isso é orelhada, eu acho que é mentoria de fato, né? Ele já tá ali, ele sabe mais ou menos o que ele sofreu e o que de fato você pode vir a enfrentar. É claro, cada um tem a sua história. Falando de preparação, eu faço essa pergunta pra todo mundo, viu, Yara? Não é pessoal. É que a gente vê a câmera, pessoa alto astral, fazia o checklist e não sei o que, mas com certeza não foi tudo mil maravilhas a sua preparação. Quer dizer, com certeza. Olha eu jogando a regra aqui. Mas enfim, conta mas pra gente. Nunca é, né? Existiu, na verdade, algum vale nessa preparação? E como que você lidou com isso? Total, mas assim, total, existiu na minha, eu tenho certeza que existe na de todo mundo que tá escutando. Então, assim, nenhuma jornada de sucesso, seja ela qual for, é linear. Toda jornada de sucesso tem altos e baixos, que a gente precisa dos baixos, né, para chegar no alto, assim, para mim isso faz todo sentido. A minha formação, o meu preparo para a residência se deu, gente, no meio da pandemia. Então, caos, a gente não sabe o que está acontecendo, internato parar, a gente não sabe se vai ter prova de residência ou não, ansiedade, formatura, não saber quando formar. Tudo isso atrapalhou muito, atrapalhou não, mas modificou muito a história da minha preparação. E um momento, assim, também bem de bastante dificuldade era aquela época de quase formar, que eu acho que muita gente deve estar por aí agora, quem está formando agora no meio do ano, que é uma época em que a gente se vê quase médico, no internato às vezes super puxado, e tendo que se preparar para a residência que está mais distante, você vê que a formação, se ele ter que formar e dar plantão, está mais próximo do que ter que fazer prova de residência, conciliar essas duas coisas sem surtar é um super desafio mesmo. E não foi fácil, não foi fácil em nenhum momento, mas é o que eu falei desde o começo. Muita organização, no sentido de entender que são fases, que os baixos existem e não se deixar se rebaixar nos baixos, mas utilizar eles como trampolim mesmo para os altos, assim, entender que essa fase de estar não conseguindo estudar, de estar passando por um momento em que não está rendendo nos estudos, em que o desempenho está caindo, isso é só uma parte da preparação e não é definidor. Definidor é o seu trajeto, né, que começa aqui e termina lá, passando por essas inconstâncias todas. Então, eu acho importante falar que faz parte. A gente tem mania de ver pessoas numa posição de sucesso, de alcançar um resultado, e acho que elas já começam assim, não, elas receberam muitos nãos, que foi sempre tiveram assim, muitas né? dificuldades. Exato. Então, existiram, sim, vários pontos baixos. E sobre a sua preparação em si, a gente falou um pouco de forma mais geral, né, que a organização é importante, a questão do checklist, mas como você de fato se organizou? Quando você decidiu, eu vou prestar prova de residência, como você escolheu as instituições que você ia prestar, como você se preparou para essas provas? Olha, eu acho que
alguns pontos são muito importantes e que a Medway foi super parceira em vários momentos dessa jornada. Eu fiz, no último ano de preparação, eu fiz o extensivo da Medway e eu queria fazer prova em São Paulo. Então, na época, os cursos, eu lembro que o intensivo era mais voltado para São Paulo, e eu estava me preparando para prestar a prova em São Paulo. Então, a minha organização era baseada realmente no cronograma do cursinho. Eu acho que quando a gente faz um cursinho é importante seguir aquele cronograma, e eu pegava todas as agendas dos cronogramas do extensivo e tentava guiar isso nos meus estudos, na minha agenda diária. E algumas partes ali foram mais importantes. Então, acho que revisões programadas foi algo que foi muito determinante para o sucesso, assim. Toda vez que eu colocava um tema, né, para ser revisado, e revisava 1, 2, 3, 4 vezes, eu vi o quanto eu cresci em desempenho naquele tema. Além das revisões programadas, eu acho que foi muito importante direcionamento para as provas. Quando eu formei, foi um período de muita inconstância. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a ter, enfim, formatura, outras coisas que atrapalham os estudos. Mas quando essa fase passou, de setembro para frente, foi fase de foco total. Eu respirava as provas que eu queria fazer. Então, eu assistia às aulas daquelas instituições, eu respirava as provas anteriores, tudo que caía. E meu estudo era super direcionado, porque eu sabia que ia aparecer de novo, porque é padrão, era o que sempre caía mesmo. Então, acho que isso também fez muita diferença na preparação. E, inicialmente, quais as instituições que você escolheu para prestar? Você prestou muitas? Como que foi? Acabou que no final, isso é muito engraçado, assim, eu fiz todo um plano, e quando chegou no final, esse plano se mudou de várias formas. Então, eu sabia que eu queria prestar Unicamp, eu queria prestar provas de São Paulo, eu queria prestar USP, eu queria prestar Unifesp, as grandes provas todas faziam parte do meu plano. Mas quando chegou na reta final, quando começam a sair as datas, muitas datas coincidiram, inclusive com provas de Minas, que também era uma coisa que eu queria fazer. E foi a época que eu comecei a refletir sobre outras prioridades que iam além da prova em si, né? Então, assim, estar em BH para mim é estar com a minha família. Isso também teve um peso importante na hora de tomar essa decisão. E aí eu acabei focando no que eu mais queria, que era ficar aqui no Odilon, que era a minha primeira opção. A grande prova daqui de Minas é o PSU. Não sei se vocês devem conhecer, né? Sim, o PSU agora a gente tá com regionais. Isso aí. Aula boa, inclusive. É a grande prova. Era a grande prova e foi a prova para a qual eu me preparei. O Odilon é a residência mais concorrida de cirurgia aqui pelo PSU. Então, assim, eu sabia que era uma meta alta. Mas como eu já estava me preparando num nível muito alto para as provas de São Paulo, o que foi uma super dica, assim, quando você se prepara num nível alto, não tem prova que fique difícil, porque você está se preparando num nível alto, né? E isso foi muito importante também. E aí eu acabei decidindo por isso. Perdi a inscrição da Unicamp. Acho que eu não contei isso pra vocês. Não acredito. Perdi a inscrição. Foi um dia horrível na minha vida. Mas o que aconteceu? Você esqueceu? Eu olhei o edital. Engraçado. Eu estava viajando para fazer uma prova, abri o edital e vi que a inscrição era até, 20 de novembro. Porque a prova era só no final de dezembro. Então fazia sentido ser até 20 de novembro as inscrições. Mas era até 20 de outubro. Era uma coisa assim, sabe? Foi um período curto mesmo que eles deixaram. Caramba! E aí você se eu perdeu abri no o edital. mês? Eu abri o edital, conferi e falei, não, beleza, eu tenho até novembro para escrever. Vou viajar aqui, fazer essa prova, na volta eu me inscrevo. Caramba. Na volta já tinha acabado. Foi a Unicamp que perdeu você. Mas enfim, o que eu quero dizer é que alguns destinos foram sendo traçados, assim, sem tanta participação minha, né? As coisas foram acontecendo da maneira como acho que tinham que ser. Maktub. E hoje eu sou muito feliz. Maktub. E às vezes a gente cria um plano, né? Eu sou esse tipo de pessoa, assim, eu crio um plano e eu tenho muita dificuldade de sair do meu plano, do meu roteiro, mas eu acho que é isso, às vezes a vida vai levando a gente pra onde tinha que levar mesmo e pro que tinha que acontecer, né? Justíssimo. E essa é uma dificuldade grande pra gente que tem essa mania de fazer planos e controlar as coisas. Gente, perder a inscrição da Unicamp pra mim foi desesperador. Foi o dia que eu me senti que eu saí do meu controle. É uma coisa que eu planejei um ano inteiro, saiu totalmente algo que eu poderia mudar. Não tinha o que fazer. Eu olhei um dia depois que as inscrições acabaram, já não tinha como me inscrever. Isso te desestabilizou muito, assim? Porque foi no momento próximo das provas, né? Muito. Foi muito difícil. Eu levei uns 3 dias, assim, pra conseguir lidar com isso sem chorar. Pra conseguir falar disso sem chorar com alguém, entendeu? Vem a culpa, né? A gente se sente culpada. A culpa foi muito. Muito. Era uma prova que eu queria muito. Era uma das minhas provas, assim, top 1. Era junto com o PSU. PSU e Unicamp eu queria igualmente, sabe? Então foi um momento difícil. Mas que depois eu aceitei dessa forma. Era algo que não era pra ser, não era pra ir pra lá agora. Então, deixa eu focar aqui na minha outra instituição,
que é BH. Aí eu aceitei mais, que era pra eu ficar em BH mesmo. Você viu que era Então comprovação divina, né? Foi por Existe uma aí. música que ela fala que a dor do amor é com outra... A dor da prova é com outra prova que a gente supera. Eu perdi a Unifesp também. Pois é. Você perdeu a Unifesp? Eu perdi a inscrição da Unifesp, acho que eu contei outro episódio aqui, mas foi muito no mesmo estilo que o teu. Ah, deve ser até tal dia. E aí não era até tal dia. E aí deu super errado. Mas na semana seguinte eu já superei também, porque começaram as provas. Então, né, nesse ponto eu acho que eu te entendo bastante. E aproveitando, você teve essa sua trajetória que não foi linear, muito parecida com o que a gente ouve aqui, né? Pouquíssima gente fala, não, comigo foi de boa. Do primeiro dia até o último. Assim. Foi igual. É, e se falar é gente, mentira. impossível. Eu truco, não é verdade. E eu não tem peço como 6 ser. em cima, cara. Não sei se você sabe, Amanda, truco, 6. Eu sou uma jogadora, né, Ana? Você me respeita. Truco paulista não é truco. Quem tá me ouvindo diz truco paulista não é truco. Mas, enfim, existe a prova, a fase de preparação, existe a fase de inscrição, existe a fase de prova teórica, mas também tem a segunda fase, a terceira fase. E qual foi o ponto da sua preparação, se isso existiu, que você começou a pensar, por exemplo, numa prova prática? Pois é, aqui em Minas a gente não tem prova prática. Prova prática tem muito em São Paulo. Acertei Quando na eu tava pergunta, assim. Excelente pergunta. Foi mal. Mas eu fiz o curso prático, eu fiz o CR Medway. Eu fui para São Paulo, eu fiz a primeira turma do CR Medway ano passado, porque eu ainda queria as provas de São Paulo. Foi um ponto muito alto na minha preparação. E deixa eu contar uma coisa para vocês. O CR me ajudou na prova teórica em Minas. Porque, na verdade, o conhecimento ele vem de diversos lugares, de diversas formas. Então, toda oportunidade de absorver conhecimento fez alguma diferença. O CR estava ali na cara das provas, eu lembro que eu fiz em outubro, então já estava super atualizado das provas, do que ia cair nas provas daquele ano. E os temas eram temas que se repetiram ali em provas que eu prestei. Então, eu lembro de acertar questões por causa do CR, de verdade. Questões que foram discutidas ali que eu acertei na minha prova teórica. E eu achei legal você falar isso, porque muita gente tá ouvindo e assistindo esse podcast pensando assim, poxa, mas eu quero uma prova específica que não tem um cursinho direcionado para aquela prova. Ou eu não tenho um tipo de direcionamento para a prova que eu quero. Mas você estudou para São Paulo, de forma geral, e conseguiu passar no PSU. Quando você chegou na prova, o que você sentiu? Você sentiu que você estava preparada para aquele modelo? Foi muito diferente do que você imaginava? Conta um pouquinho pra gente da prova do PSU. Ah, não, eu me preparei muito para essa prova, porque quando chegou no finalzinho e eu decidi que eu queria prestar, era mais o PSU mesmo, que ia ser a minha grande prova, eu respirei PSU por, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses. Então, assim, eu estudava, era fazendo questões do PSU o tempo inteiro, eu fazia simulados do PSU o tempo inteiro, eu analisava estatísticas do que mais caiu nos últimos tantos anos. Então, assim, nas semanas finais das provas, eu revisei questões que caíram na minha prova, porque eu sabia que iam cair por uma questão de estatística. Direcionamento, inclusive, assim, nessas horas foi muito bom ter prestado poucas provas, ter perdido a inscrição da Unicamp, porque a Unicamp seria depois do PSU. Então, teoricamente, eu ainda estaria estudando para a Unicamp ali e já tinha parado porque tinha perdido a inscrição. Eu direcionei tanto para a prova que eu queria, que isso me deu muitos ganhos nessa prova. E eu percebo isso comparando com amigos que estavam no mesmo nível de preparação que eu, mas que não direcionaram tanto esse final. Isso gerou uma diferença muito grande na nota final, só por essa estratégia de direcionamento baseado em estatísticas, em provas anteriores e consumir questões do acordar ou dormir. Isso faz muita diferença, né? Eu acho que direcionamento é tudo, assim, porque às vezes a gente sabe aquele conteúdo, mas a gente não consegue acertar aquela questão explorada daquele jeito, né? Você fala, mas eu sei tudo desse assunto, não é possível que ele cobrou de um jeito que eu vou errar esse tema. E cobra, né? E cobra, imagina. E cobra. O PSU é um que em GO é super específico, tem um jeito todo diferentão de cobrar. Então, assim, tem que ter mesmo uma preparação direcionada. E me conta uma coisa, tem entrevista lá? Não tem entrevista, a gente tem análise fase. curricular. Tem análise curricular. Inclusive, assim, alunos de Minas Gerais são super neurados com construção curricular, porque 10% da nota faz bastante diferença, principalmente em residências super concorridas. E a gente, assim, programa o nosso currículo ao longo da formação inteira para atender os critérios do PSU. De verdade, eu vivi isso e vi isso nos meus colegas toda a minha formação. Então, tem essa preparação a longo prazo de construir o currículo de acordo com o que é pontuado ali nos critérios do PSU. Calma que desculpa, eu fiquei um pouco confuso. Essa informação é uma informação interessante. Durante a faculdade, os alunos se preparam com relação ao seu currículo para o que o PSU cobra? Durante a faculdade? De verdade. Meu eu lembro, Deus. pra você ter uma ideia, de uma aula, assim, no comecinho da faculdade,
era, sei lá, uma introdução à vida universitária, uma coisa assim. E aí, nessa aula que a professora foi falar sobre construção curricular, né, sobre os tripés da universidade, de ensino, pesquisa e extensão, eu lembro dela colocar um slide da análise curricular do PSU. E assim, mostrando o que pontuava, quais eram os critérios. Assim, isso no primeiro período. Caramba. E eu vejo que nos estudantes de Minas Gerais, de maneira geral, se preocupam dessa forma, assim, de quais os critérios que o PSU exige. Porque é muito exigente o currículo do PSU. Então, realmente, ele exige uma preparação a longo prazo e que faz muita diferença na prova. Para residências muito concorridas, faz muita diferença a análise curricular. E tem alguma coisa muito específica, assim, pra você dar de dica pra quem tá prestando? Alguma coisa de diferente, que você fale, putz, isso aqui é bem específico do PSU, não costuma ter nas outras universidades? Porque a gente sabe que tem liga, né? O pessoal valoriza bastante liga, publicação. Tem alguma coisa de diferente ou eles só são mais criteriosos pra olhar esses aspectos? A parte boa é que, de maneira geral, a análise curricular, assim, é semelhante, né, nesses processos seletivos. Mas a diferença é que o PSU, ele especifica exatamente quantos décimos vale cada coisa, qual é o máximo que você pode ter em cada critério, e no final isso fecha 10 pontos. Então, é bem justa nesse sentido, assim. Entendi. Não é subjetivo, é muito objetivo a análise. E existem tanto... ok, liga vai dar ponto, publicação dá ponto, mas tem um máximo de publicações que vai dar ponto. E existem coisas do tipo... um curso de ética médica, de medicina baseada em evidências, ter proficiência em língua inglesa, né, os testes de proficiência, tem, assim, trabalho voluntário, tudo isso vai valendo pontinhos, e são pontinhos que você vai conseguindo na faculdade. Aí os cursos ACLS, ATLS, suportes básicos e avançados, e a nota na graduação faz muita diferença também. O critério deles é curioso, você tem que ter tirado em mais de 50% das matérias cursadas na graduação. Se você tirou mais de 85% de nota, você tira nota máxima nesse critério. 85%. Gente, a minha graduação inteira foi focar no 85%. Nem na minha prova da CNH eu tirei 85%. A minha graduação inteira, a neura era tirar mais que 85, porque para tirar nota máxima no PSU. Esse critério valia uns 3 pontos, assim. Então fazia muita diferença na nota. 3 pontos, 3 questões, imagina. Caramba, que legal você falar sobre isso. Que tem muita gente que começa a pensar um mês antes da prova, né? Tipo, ai meu Deus, tem um currículo pra fazer. E é legal você falar que essa formação exige, né? Um tempo Quando de me preparo. Perguntam... Muita gente, às vezes, lá no Instagram me pergunta, tipo, eu tô aqui no 3º período, como que eu posso me preparar para residência? Eu sempre falo, não é hora de se preparar para residência, né? Você tá fazendo outras coisas agora na sua vida acadêmica. Mas, se tem algo que você pode fazer, é abrir um edital, ter uma noção do que é exigido na instituição que você quer. Tem uma noção de como que é a prova, é o quê? Tem entrevista? Tem currículo? Tem prova prática? Então, assim, veja o que é possível de ser feito. Como que você pode semear um pouco esse terreno no 3º período, no 1º período, que seja. Então, essa é uma dica que eu dou para todo mundo, em qualquer instituição, seja o PSU ou qualquer outra, porque é muito diferente. Veja o conhecimento que eu vou despejar agora. Ai, meu Deus. Não estude a prova, mas estude a instituição. Pegou. PSU, uma excelente dica essa que eu dei a você. Tá vendo? Você tá hoje uma coisa hoje sensacional. Está espetacular. Você foi assertiva na sua pergunta. Yara, eu achei interessante. E me conta uma coisa, a gente falou um pouco sobre preparo, falou um pouco sobre essa questão de não ser linear, de ter os desafios. Você teve alguma coisa que você usou como válvula de escape? Alguma coisa que você fez de diferente, além de só estudar a parte técnica, que te ajudou na sua preparação? Ai, gente, eu bato muito nessa tecla, assim. Eu sou uma pessoa super extrovertida, que tenho muitos amigos, que gosto de sair, que gosto de fazer várias outras coisas, além de ser médica. Hoje eu falo muito isso na residência, eu gosto de muitas coisas além de cirurgia, apesar de eu amar cirurgia. Então, eu não fui a pessoa que, assim, abriu mão 100% de viver outras coisas. Não acho nem que isso seja o caminho mais sensato, assim. Eu acho que a gente não pode deixar de ser quem a gente é, apesar da fase que a gente tá. Então, durante a minha preparação no ano passado, que foi o ano da reta final, eu fiz várias coisas que para me distrair mesmo, assim, de tirar dias sem estudar, assim, de fazer uma viagem de 4 dias eu lembro que eu morava em Macaé, eu fui para Búzios, ali passei uma semana quase em Búzios, faltando um mês para as provas. Caramba. E era uma coisa que para muita gente é tipo, meu Deus, como que você fez isso? E foi justamente isso que me permitiu voltar dessa viagem renovadíssima para dar um super gás ali no último mês, sabe? Então eu acho que a gente não pode deixar de ser quem a gente é,
a gente tem que fazer abdicações, isso aí não tem como, eu fiz várias abdicações ao longo de toda a trajetória acadêmica, foram muitas viagens que eu deixei de fazer, foram muitas festas que eu deixei de ir, mas sempre que possível conciliar quem eu sou fora da medicina com as metas que eu tenho na medicina, sempre que possível eu dava um jeitinho e tento dar até hoje. Eu acho que isso fez diferença, eu acho que isso foi importante, porque isso me permitiu não estar cansada no final. No final eu ainda estava com energia e gás, porque eu estava sempre me recuperando ali. Você então, conseguiu realmente, manter sua isso foi saúde importante. física, mental, né, ao longo da preparação. Isso é super importante. Consegui, de fato, assim, eu não vivi eu vivi grande parte dos meus dias para residência, mas eu soube tirar dias também para mim e isso foi super importante. Eu vou dar mais uma informação pra vocês aqui. Você tá muito informativo Pra quem hoje. não sabe, isso aqui é um bom corte aí, viu, nossa produção? Búzios é onde fica a casa do Neymar, sabia? É sério? É, o Neymar tem uma casa em Búzios, não tem não, Yara? Não sabia, ele deve ter casa em vários lugares, né? Não É, sabia mas que tinha uma delas é em Búzios. Ô, Yara, tem uma pergunta que eu queria fazer. Se você tivesse aqui presencial, era uma pergunta que eu ia esperar cortar a gravação pra te fazer. Então se prepare que Ai, lá meu vem Deus. bomba. É brincadeira. Ô, Yara, você tem a sua página no Instagram, você é uma pessoa conhecida. Isso já aconteceu durante a sua fase de preparação, certo? Sim. E isso pra você gerou algum grau de pressão? Por exemplo... Ai, gente, demais. Nossa, isso é uma coisa sobre a qual eu falei pouco, mas que é muito real, essa assim. pergunta foi Quando... muito boa, Arrasou, cara. arrasou. Essa pergunta foi sensacional. Renova meu contrato aí, viu? Desculpa, Mas, Yara. gente, é porque... Imagina, eu falava sobre isso no final, inclusive, nessa reta final. Imagina, a gente, vamos supor que não existe mais sem censura, a gente já é cobrado pela família, assim, mesmo que não seja cobrado diretamente, né? Existe uma expectativa da família, dos colegas, dos professores, própria. Então, eu sou uma pessoa que me cobra muito, que tinha muitas expectativas sobre mim. Só que, além de todas essas cobranças, eu tinha ali 30 mil pessoas me mandando mensagem, desejando sorte, falando que estava torcendo por mim, que tinha certeza que tudo ia dar certo, que eu inspirava a jornada de todo mundo. Então, assim, isso com certeza foi um peso. E eu tenho um post até sobre isso, não muito sobre isso, mas é porque teve uma época que me perguntaram assim, e se eu não passar? Me fizeram essa pergunta, assim, e se eu não passar? Eu não sei. Ou, e se você não passar? Acho que foi isso, me perguntaram, e se você não passar? E aí foi uma época que eu escrevi um texto sobre isso. Eu falei, assim, se eu não passar, o que perfeitamente pode acontecer, porque a gente estudar e se dedicar não é garantia de que o resultado virá. Eu acho que é um bom indício, mas nunca é garantia, a trajetória não é linear, existem momentos difíceis, existem dias ruins, então tudo isso pode impactar de alguma forma. Se eu não passar, eu vou tentar de novo. E, principalmente, eu vou lidar bem com essa derrota. Eu tenho uma frase de um filme que eu escrevi nesse texto. Eu falei, todo grande sucesso é consequência de derrotas bem resolvidas. Então, a gente tem que aprender a se resolver com os nãos, com os vales, as quedas, com as desaprovações, né, as reprovações, porque é isso que faz a gente ter força para continuar se preparando e chegar lá. Então, essa pressão, ela existe e lidar com ela faz parte da jornada do sucesso. Eu acho que é essencial. Eu acho legal você falar sobre isso, porque assim, eu senti uma coisa, eu já até contei isso pro Noir, mas eu senti uma coisa muito parecida. Por quê? Quando eu já tava na Medway, né, já tava como professora na Medway, eu tava prestando prova de R4, junto com a galera que tava prestando prova de R1. E aí todo mundo sabia que eu tava prestando prova de R4 para reprodução humana. E quando eu fui para a prova, logo antes, eu ainda fiz porta de prova pela Medway, sabe? Então eu tava lá com todo mundo. Nossa, encontrando os alunos. E eles, boa sorte, Amandinha. Menina, aquilo, assim, eu acho que foi a prova que eu me senti mais pressionada na vida e uma pressão interna mesmo. Porque era uma expectativa que eu ficava assim, mas o que os alunos vão achar? Como eles vão se sentir? Se eu que tô aqui ensinando eles, se eu que tô aqui ajudando eles a passar na prova, não passar. E aí, não era só uma pressão de passar, não. Eu queria passar em primeiro lugar. Porque na minha cabeça, se eu não passasse em primeiro lugar, não justificava a minha posição. Você entende, assim? Uma noia na nossa cabeça. Foi uma coisa tão absurda pra mim, assim, de pressão interna, que eu prestei a prova e saí de férias. E eu sabia que eu tinha ido muito bem na prova. Foi uma prova que eu saí sabendo que eu passei. A questão era em qual posição eu passei. E eu fui viajar, eu fui pra Jeri, no pós-prova. Eu passei os primeiros 5 dias atualizando. Meu marido não aguentava mais. Eu não fazia nada. Ingerica. Eu levava carregador de bateria pra praia pra ficar atualizando o edital. Olha o nível de loucura da pessoa. Amandinha do céu, cara. Maluquice, né? Eu passei um pouco por isso também. Eu passei um pouco por isso também.
Tipo, no Rio, foi tipo isso. Depois das provas eu viajei mesmo, eu fui pro Rio. E eu lembro que o PSU foi a mesma coisa. Eu sabia que eu tinha ido super bem, porque o PSU ano passado foi uma prova muito difícil, assim, muito mais difícil que nos últimos anos. Então, as notas foram menores e tudo mais. E eu sabia que eu tinha ido muito bem em relação às notas anteriores. Então, eu sabia, assim, que eu ia passar. Não sabia se eu ia passar no Odilon, que era onde eu mais queria, que era onde era mais concorrido. Cirurgia geral no passado virou uma das especialidades mais concorridas, porque reduziu o número de vagas. Na USP foi mais concorrido que oftalmo, cirurgia geral. Caramba! Abriu mais vaga para oftalmo do que para cirurgia geral. Então, assim, virou uma especialidade muito concorrida. Eu ficava nessa ansiedade de, será que eu vou passar no Odilon? Será que eu vou passar tranquila, né? Sem ter que esperar a lista de espera, enfim. E eu ficava corrigindo também no meio de viagem. A gente pega umas neuras realmente que não tem condições. Gente e não precisa do céu. disso. Não. E não precisa disso. E a gente só percebe depois, né? A gente amadurece, a gente olha pra trás e percebe que não tinha necessidade de tudo mas a necessidade é justamente aí, é pra você aprender que numa próxima vez, até porque conhecendo a Amandinha, conhecendo você nesses 40 minutos e me conhecendo faz uns 2 anos, que foi quando eu comecei a fazer terapia, a gente... Muito bom, é isso mesmo. Informação mega importante. Informação perfeita. É sobre isso, e a gente vai ter, a gente não tá satisfeito nunca, a gente precisa de mais coisas, novos desafios, então esse aprendizado ele vale, não foi perdido, sem dúvida nenhuma, é como eu acredito. A Amanda contou essa história e teve uma participante também, não sei se você lembra da pediatra do Rio de Janeiro. Claro que lembro. O pai dela era tipo o cara que dava entrevista na Globo News, cara. Médico. Olha a pressão. E eu falei, caramba, na minha família que não tem ninguém dentro da medicina, já foi pra mim um pouco difícil lidar com isso, porque eu sou uma pessoa mais extrovertida, que fala com todo mundo, e as pessoas acham que esse tipo de gente, tipo você também, Amandinha, a gente não sabe lidar com frustração. Então é importante você dizer que, pô, a gente também, né? Você, no seu caso, tinha 30 mil pessoas, a pressão ela vem e tem que saber lidar com ela. E qual que é a sua grande dica para lidar com essa pressão? Assim, é o que você falou, eu acho que a gente aprende só depois que passa. Depois que passa e você vê que não era tão, assim, é leve, a questão é ser leve, levar esse processo com leveza. Eu fui muito sincera com quem me acompanhava ali na época, de falar, olha, se eu não passar, eu vou tentar de novo, porque se eu não passar é porque não era para ser agora. Eu acho que a questão é ter a consciência tranquila com a sua jornada. Então eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor, eu sabia que eu não podia fazer além do que eu estava fazendo, tudo que eu podia fazer para ter uma preparação de excelência, todos os métodos que eu podia utilizar. Então eu consumi tudo isso de métodos de estudo, então eu participei de tudo quanto é tipo de, assim, mentorias e conversei com muita gente, criei uma base na minha preparação que eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor ali. E que se não saísse um resultado ali, é porque não era para ser naquele momento, eu teria que fazer ajustes para o ano seguinte. Mas com consciência tranquila de que tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. Eu acho que difícil deve ser chegar na reta final e falar, nossa, eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter me dedicado mais. Essa sensação eu sei que eu não teria. Se eu não tivesse passado, seria com consciência tranquila de que eu fiz o máximo que eu podia nas condições que eu tinha. E que talvez eu deveria criar condições melhores no ano seguinte. Mas que nas condições que eu tinha feito o meu máximo. Então, eu acho que isso é algo que deixa a gente mais tranquilo com a gente mesmo e com as cobranças. Existe uma cobrança de um resultado, mas eu tô fazendo o meu melhor aqui. Então, vai vir o melhor resultado possível nessas condições. E, Ari, eu achei legal também que você falou ao longo de todo o nosso episódio sobre como foi importante para você ter essa organização, de como foi importante para você ter pessoas que passaram pelo seu caminho e te deram uma orientação. E agora, mais uma vez, você falou da questão da mentoria, da questão do direcionamento, da questão do método, que isso te deixou tranquila para saber que você fez o seu melhor, né? Pensando nisso, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Mentoria Responde, em que a galera que tá ouvindo a gente manda através das nossas redes sociais dúvidas e alguém da nossa mentoria vai responder agora. Vamos dar uma olhadinha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo, eu sou um dos mentores da mentoria da Medway. E você que está no internato e fica em dúvida como que você vai conciliar seus assuntos, como que você vai estudar para residência, pessoal, o internato nada mais é do que uma grande imersão na área médica. Então, qual cronograma você vai seguir, se você vai seguir o cronograma do cursinho, se você vai seguir o cronograma do internato, isso é uma escolha sua. O que a gente quer é que você realmente faça os estudos. Então, siga verdadeiramente o cronograma, siga as dicas da mentoria, especialmente se você for sexto ano ou formado,
priorize as grandes áreas que são mais de 50% da prova, com uma quantidade absoluta menor de assuntos, que é preventiva, GO e pediatria, e que você se debrulhe, né? Que você se entregue verdadeiramente, porque todo estudo, mesmo que seja por internato, ele também vai servir para residência, afinal, todos os conteúdos são médicos, tá? Idealmente, estudem as apostilas, façam revisão dos assuntos, estudem guiado por questão, use elas como uma alavanca para entender quais são os seus erros e quais são as suas dificuldades e invariavelmente a gente vai estar caminhando rumo ao mesmo caminho, beleza? Contem comigo e até a próxima. É isso aí, galera. E, Anomar, sabe o que eu queria saber agora? Uma coisa que eu tô curiosa. Diga. Como foi essa... Porque a gente já falou de preparação, falou de prova, falou de tudo. Cirurgia geral virou R1. Queria saber algumas coisas. Como foi essa entrada no R1 de cirurgia geral? Como foi essa questão de também ter o Med sem censura? Se houve alguma censura ou se foi tranquilo? E se a residência supriu ali as suas expectativas até o momento? Conta um pouquinho pra gente. Foram boas perguntas. Primeira coisa que eu queria falar é que a escolha pelo serviço passou também por saber como que funciona lá dentro, como que são as relações interpessoais, como que é o clima dentro da residência. Isso foi realmente um critério para mim, foi algo que foi relevante. Na hora que eu ia conversar com um residente de um serviço, para saber como que era o seu serviço, eu perguntava, e como são as relações aí dentro? Né? Como as pessoas se tratam, como os chefes tratam os residentes. Eu acho que tudo isso é importante. Para mim era importante, ter um ambiente de trabalho agradável. E nesse ponto eu acertei muito, assim, a minha residência é excelente e tem relações interpessoais excelentes. Então, dentro da residência, eu sou muito feliz e realizada nesse sentido, fui muito bem recebida. Essa questão do Instagram, ela, assim, não tem jeito, as pessoas sabem, mesmo que eu não fale. Então, eu tive chefes nos primeiros dias falando, você que é a nossa blogueira. Até hoje eu tenho uma chefe, assim, uma das coordenadoras do serviço, ela me veio falar, blogueirinha, não sei o que, alguma coisa, enfim. Mas eu achei curioso, porque nunca foi de maneira pejorativa, assim. Em nenhum momento ninguém se referiu a mim de maneira pejorativa em relação a isso. Pelo contrário, eu lembro de um anestesista que uma vez parou, assim, eu tava lá na cirurgia, ele falou, cara, eu acabei de ver seu Instagram e eu achei muito legal. Aí eu morro de vergonha, né? Assim, porque eu não falo muito do Instagram para as pessoas, eu evito ficar... Enfim, né? Quando eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. E ele falou, não, é sério, assim, não é pra você ter vergonha, né? Porque eu achei muito legal, assim, você dá várias dicas e parabéns pelo seu trabalho. Que legal. Então, assim... De maneira geral, é algo bem recebido. Os meus colegas residentes, eles super entram no jogo, assim, às vezes, quando eu falo, gente, vamos criar um conteúdo aqui, quero filmar como é que é a nossa rotina, vou filmar aqui nossa sala de prescrição, e a galera interage, participa, responde as caixinhas. Que legal. Então, nesse sentido, foi super legal, assim, foi uma boa surpresa. Que legal pra caramba. Quem começa a trabalhar com isso, querendo ou não, a gente faz um certo grau de marketing digital dentro da Medway. E é muito difícil, cara. É muito difícil. Esses dias eu abri acho que eu tive uma caixinha só. Uma pessoa quis conversar comigo. Eu me senti um pouco mal. Você que me respondeu. Muito obrigado por ter... Mas enfim. A Yara falou bastante coisa que vai um pouquinho fora... Veja essa... A Yara falou muita coisa sobre essa chamada, sobre fazer coisas que fogem da rotina e mostrar isso a outras pessoas, certo? Certo. Nós temos um quadro aqui no nosso podcast em que uma pessoa que não é médica, às vezes, né, já tivemos psiquiatra aqui nessa temporada, foi muito bacana, mas via de regra uma pessoa que não faz parte desse mundo... tradicional do estudo, vai. Eu ia falar zoado, mas tradicional. E essa pessoa veio dar uma dica pra nós sobre como lidar com essa situação, saindo um pouquinho da nossa bolha. Acompanha com a gente além dos estudos. Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga clínica e tô aqui para falar um pouco com vocês sobre o uso de substâncias, então álcool, drogas ou medicações, automedicação também. A gente sabe pela literatura que existem alguns fatores que aumentam o risco do desenvolvimento de um uso mais abusivo, mais nocivo. E estar numa situação de estresse prolongado e ser médico são fatores de risco, né? Isso se dá por várias questões, assim, tanto biológicas quanto contextuais.
né, por exemplo, ter mais acesso a medicamentos, mas se a gente pega um recorte de alguém que tá prestando a residência, a gente percebe que talvez tenha um certo risco aí nesse momento, né? Então eu queria te propor algumas perguntas de reflexão para que você pense se você tá usando alguma dessas estratégias em situações de muito estresse e para aliviar esse estresse ou para lidar com a ansiedade, com esses sentimentos negativos. Então, assim, a minha primeira pergunta é se isso tem dado certo para você, como que isso tá funcionando para você? E aí, geralmente aqui as pessoas me respondem: ah, Bárbara, funciona, né? Eu uso e me sinto bem e é isso. Tudo bem. Esse é um parâmetro. Mas como isso funciona a curto prazo? E aí, geralmente as pessoas me respondem coisas do tipo: ah, funciona bem a curto prazo. Funciona, né? A curto prazo, eu uso e fico bem. Como isso funciona a longo prazo? Aí as coisas mudam um pouco de figura, né? E quanto tempo esse alívio dura, né? Aqui, geralmente, as pessoas me perguntam: dura até eu ficar estressado e ter que usar de novo. E a minha última pergunta, e que talvez seja a mais importante, é se essas escolhas de lidar com esse estresse, esses sentimentos negativos dessa forma, pela sua avaliação, elas têm ampliado ou elas têm restringido a sua vida? E eu acho que esse, assim, é a questão crucial, né? Bom, com todas essas perguntas, né, eu espero que você tenha conseguido pensar, e eu queria te falar que, dependendo das suas respostas, talvez seja interessante procurar, de fato, uma ajuda profissional, né, para lidar com isso. Se você percebeu que talvez a coisa tenha saído um pouco do seu controle, ou não tá exatamente como você gostaria, né, esses são indícios. Bom, eu queria desejar uma ótima prova para vocês e um abraço. Voltamos então, Amandinha. O papo tá bom, né? Do tal do mineiro, ele gosta de conversar, né? Ah, papo. Faltou só o cafezinho. Só o cafezinho, pão de queijinho. Só o cafezinho. Olha, Yara, você é de Minas, não é do Tocantins, mas palmas pra sua entrevista. Não. Você deu várias dicas, foi uma excelente entrevista. Só que a gente tem mais uma perguntinha. A gente não, quem tá ouvindo a gente também, é claro, a gente é curioso pra caramba. Mas, enfim, qual que é o seu recado de toda a sua bagagem nos estudos, no começo do R1, nessa jornada que você leva? Qual que é o recadinho para quem tá coçando para fazer cirurgia no PSU? O que você tem de mensagem final para esse colega, futuro colega, se Deus quiser? Eu tenho um recadinho para todo mundo que está estudando, para onde quer que seja, para fazer o que quer que seja, um recadinho mais geral, que é uma frase que eu usei muito assim na minha preparação. Quando eu fiz um filtro no Instagram, eu tinha essa frase, que é: a excelência não é um ato, ela é um hábito. Então, às vezes, assim, eu sempre falo isso, às vezes a gente vê pessoas em momentos de excelência, alcançando resultados de excelência, e só enxerga aquele momento, só enxerga aquela aprovação, só enxerga a comemoração de sucesso. E, na verdade, esse momento vem de um hábito construído ao longo de uma jornada que tem altos, que tem baixos, que tem momentos super difíceis, que tem momentos de pensar em desistir, momentos de não querer fazer cirurgia, momentos de querer cirurgia, momentos de, agora eu quero só estudar para o internato, não, agora eu sei que eu preciso estudar para residência, momentos de super desempenho, momentos de resultados que decepcionam, momentos de perder uma inscrição numa prova e momentos de alcançar um resultado esperado. Então, assim, é um hábito que tem que ser construído diariamente, com esforço e com dedicação, e que ele é construído e todas essas etapas fazem parte do processo. Então, acho que enxergar e se identificar não só com quem está no sucesso, mas com toda a jornada construída. Isso é o que eu queria deixar assim, para quem estiver escutando. Excelente. Arrasou. Satisfeito, Amanda. E você? Eu amei o nosso bate-papo de hoje. Não acredito que acabou. Acabou, é uma pena, né? Quando você vier pra São Paulo, venha visitar a gente aqui na Medway, hein? Isso, traz um currículo aí pra apresentar o podcast. E um pão de queijinho. Combinadíssimo. E um pão de queijinho. E tem uma coisa... Um pão de queijo, um cafezinho, um queijinho e um currículozinho. Isso, vai tudo. Isso, menina. E uma cachaça mineira. Pode deixar. Ótimo. Diretamente do Mercado Central, já vou providenciar. Arrasou. Ganhamos uma cachaçinha. Maravilha! Agradeço a sua atenção, agradeço a toda a sua paciência, posso falar com a gente? Paciência. De forma alguma. E, Amanda, foi uma honra.
Claro, com certeza foi uma honra, porque a gente tá com pessoas aqui que a gente admira muito, né? A Mandinha, a Yara, a nossa produção. Foi uma temporada muito bacana. Foi A gente demais. gostou muito de fazer tudo isso. E só que se alguém não gostou e quer deixar algum comentário, tem um jeito de fazer isso, não tem? Tem, não só se não gostou, mas principalmente se gostou, não é mesmo, Nora? Então, se você quer deixar aí dúvidas, angústias, desesperos, um feedback pra gente, a gente sempre tem aberto as nossas redes sociais, então fiquem à vontade pra procurar. @vai, seu momento. No ar sem censura. É brincadeira. @medway.residência médica, queridos. Fale bem, se você gostou, fale bem da gente pra renovar o nosso contrato pro ano que vem. Curta, compartilhe, mande pros amigos e a gente se vê no próximo episódio. Yara, muito obrigada, a gente amou o bate-papo com você. Muito, muito. Reforçando o seu Instagram, Med Sem Censura, né? Deixa o recadinho final aí, Yara, pra quem quer te acompanhar. É isso, gente. Eu queria agradecer demais o convite. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. É um prazer. Sou aluna da Medway há tempos, participo de tudo da Medway, então foi uma honra estar aqui nesse podcast. O Instagram é Med Sem Censura. Por lá, se você quiser ver um pouquinho mais de jornada na residência de cirurgia geral, lá você vai encontrar bastante coisa e bastante coisa da preparação também, dicas de estudos. Então, aproveitar aqui para fazer o merchan. Acompanha por lá também. Depois eu te passo a chave Pix pra você. Maravilha, Mandinha. Galera, então é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Um beijo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.